O Lula está querendo criar a Guarda Nacional Civil, tá? Eu acho isso extremamente preocupante. Isso daí é a Guarda Nacional Bolivariana que foi criada lá na Venezuela, né? Foi um dos fatores que ajudou o Maduro a se manter no poder. Deixa eu explicar para vocês o que acontece nesse caso. Qual que é o problema que o Lula tem com o Exército Brasileiro, com as Forças Armadas e também com as polícias? Ele não tem a lealdade absoluta desse pessoal, né? Algumas pessoas nas Forças Armadas são leais ao Lula, algumas pessoas nas polícias são leais ao Lula e ao Alexandre de Moraes, mas ele não tem a lealdade absoluta. Então, se ele tentar fazer alguma besteira muito grande, ele não vai conseguir. Se ele tentar dar algum golpe, ele não consegue. Como que o Maduro e o Hugo Chávez, antes dele, conseguiram dar o golpe na Venezuela? Eles criaram justamente a Guarda Nacional Bolivariana, uma força militar totalmente nova, totalmente do zero. Por quê? Porque assim eles já podem criar aquele exércitozinho para ser uma coisa de proteção deles. Foi a mesma coisa que fez também o Ayatollah lá do Irã, né? O Irã também, quando os Ayatollahs deram um golpe lá em 1979, eles não tinham o apoio das Forças Armadas, ou pelo menos não tinham da maioria das Forças Armadas, né? E a primeira coisa que eles fizeram foi criar a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que é uma nova força militar. Lá no Irã, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã é quase do tamanho das Forças Armadas agora, é o mesmo tamanho, né? E a situação é a mesma. Os ayatollahs têm algumas pessoas nas Forças Armadas tradicionais, mas principalmente são mantidos no poder pela nova força revolucionária que eles criaram. A ideia do Lula é fazer a mesma coisa. Ah, mas ele vai dizer que não. Não, isso é para ajudar na questão da segurança no Rio de Janeiro. Pô, por que não dá dinheiro para o Rio de Janeiro e bota a tropa do Rio de uma vez? Para que você vai criar uma Guarda Nacional do zero, uma nova entidade totalmente do zero, no nível nacional, para ajudar os estados a combater violência? Isso daqui é uma coisa que me dá medo, tá? Então tá aqui, ó, o PT está propondo a criação da Guarda Nacional Civil. Isso não é novo, tá? Logo que o governo Lula entrou no poder, em 2023, eles propuseram a criação de uma Guarda Nacional também, né? Guarda Nacional é lindo. É o caminho que o Maduro fez lá na Venezuela. É o caminho que os rebeldes do Irã fizeram lá no Irã. Então é exatamente essa proposta. Você começa uma nova força do zero, porque aí você já pode fazer a coisa direitinho. Só contratar gente que é de esquerda, fazer todo o treinamento de esquerdista, só levar gente que é leal ao Lula. E aí, meu amigo, fica muito mais difícil para qualquer um que queira fazer alguma coisa e fica muito mais fácil para o Lula se manter no poder dando golpe, porque, de novo, o exército pode até não gostar do golpe, as polícias podem não gostar do golpe, mas a guarda bolivariana do Lula vai gostar do golpe, vai querer manter o Lula, vai querer fazer a proteção dele, né? Ou seja, praticamente o Lula fica intocável, né? Eles estão dizendo aqui, ou seja, esse assunto, eles tinham tentado criar isso no início do governo Lula, mas não andou. Justamente porque o Congresso viu, não, isso é um absurdo. Né? Não tem sentido esse tipo de coisa, criar uma nova guarda só porque o Lula quer, né? Aí agora eles estão aproveitando a situação da insegurança no Brasil, né, para justamente falar que não temos que criar a guarda de novo. Não tem que criar a guarda coisa nenhuma. Aqui, ó. A Fundação Perseu Abramo, que é a fundação da esquerda, né, do PT, elaborou uma cartilha de segurança pública que propõe a criação de uma Guarda Nacional em substituição à Força Nacional. Com isso, não será mais necessário o emprego das Forças Armadas nas operações de GLO, né? Porque a Força Nacional, na verdade, ela já é composta de membros das forças de segurança atuais, tanto das Forças Armadas quanto de polícias, né, federal e estaduais aqui. Então, a Força Nacional, ela não é um contingente novo, ela é, na verdade, um grupo de rearranjo de efetivo, ou seja, você já tem essas pessoas empregadas em vários quartéis, em vários lugares do Brasil, você só chama essas pessoas para fazer uma operação específica, né, da Força Nacional e fazer as tais GLO, né, garantia da lei e da ordem. Então o que eles estão querendo fazer aqui é justamente uma nova visão de criar do zero essa coisa, que aí não precisa mais chamar o Exército, não precisa mais chamar as Forças Armadas. De novo, o que eles querem aqui é a Guarda Nacional Bolivariana deles, né? Tem aqui a cartilha que eles fizeram, aqui o pessoal da coisa, que é o Brasil Seguro, Família Protegida. Eles já estão preocupados exatamente porque eles viram que a questão da segurança pública vai ser um debate relevante para o ano que vem, né? As eleições ano que vem, certamente a questão da segurança pública vai ser muito debatida, e o PT está em desvantagem nessa história. Eles querem jogar esse caso, que dá a impressão que eles estão trabalhando na segurança pública, não estão, porque na prática isso daqui não vai ajudar a segurança pública coisa nenhuma, vai virar uma questão de ajudar o PT a se manter no poder. E
Por outro lado, o que vai acontecer é que você vai dizer que está mexendo na segurança pública, mas vai ter, na verdade, uma proteção para ele, né? E daí eles colocam aqui as ideias e coisa e tal, enfim, eles estão preocupados com isso. Isso é uma outra coisa positiva, como eu falei para vocês, quanto mais a população estiver preocupada com segurança pública, é melhor para a direita. A esquerda pode tentar ganhar esse tema, pode tentar propor coisas nesse tema, até pode, mas a verdade é que na prática eles não têm como fazer muita coisa, né? Acaba sendo uma coisa muito ruim em termos de visão para a esquerda. A esquerda sempre foi vista como leniente com o crime, né? Então tá aqui, ó, o PT está propondo, lançou nessa sexta-feira um documento chamado Brasil Seguro, Família Protegida, é esse documento aqui, essa cartilhazinha aqui, e para criar uma Guarda Nacional Permanente de caráter civil. O órgão atuaria nas operações de garantia da lei da ordem em substituição às Forças Armadas. O Brasil já teve uma Guarda Nacional, mas de caráter militar, criada no Império, que tinha a função de defender a Constituição, a liberdade e a integridade do Império, não sei o que lá. Ou seja, é ruim exatamente por quê? Porque o que o Lula está querendo é usar esse negócio para fazer a Guarda Nacional Bolivariana dele. Isso é terrível, não queremos esse tipo de coisa. Por outro lado, tem um lado positivo, que é mostrar que o PT está realmente preocupado com a questão da segurança pública, sabe que segurança pública será um tema de campanha ano que vem e que eles estão mal preparados para isso, eles não têm muita coisa, né? Na proposta antiga, também tem outra coisa, a criação do Ministério da Segurança Pública, né? O Ministério da Justiça seria desmembrado em Ministério da Justiça e Segurança Pública, e isso daí é mais uma maneira de ter mais um ministro, mais carguinho, mais licitação, mais gente de apoio, né? Aquela festa tradicional de ministérios lá no Lula, no governo Lula. O pessoal sabe, né, eu já falei para vocês, que o negócio de criar ministério, diminuir ministério, na verdade, muda muito pouco em termos de pessoal, porque são as mesmas pessoas que se organizam em vários ministérios ou não, né? Mas você tem outras vantagens ali, você tem o controle sobre o orçamento, você tem licitação, você tem toda a parte financeira. Os ministérios lá em Brasília são vistos como um caixa, né? Uma montanha de dinheiro ali, um monte de. Um caixa de registro aí que você pode tirar dinheiro a hora que você quiser. É isso que funciona os ministérios lá em Brasília, né? Quer criar mais o Ministério da Segurança Pública. Dá para botar mais um cupincha lá, mais um carinha da esquerda nesse ministério, né? Enfim, acho extremamente preocupante isso daqui, sou contrário a isso, não é mais uma guarda que vai resolver isso. Ao contrário, uma guarda desse tipo, principalmente criada num governo do PT, principalmente criada no governo da esquerda, vai seguir exatamente os passos da Guarda Nacional Bolivariana lá da Venezuela, que foi quem manteve o Hugo Chávez e o Maduro no poder quando eles deram o golpe. Então eu temo muito que o Lula faça isso. É o que eu falei para vocês, quando o Lula ganhou a eleição, que o Brasil iria entrar num buraco financeiro, a gente sabia que a economia ia para o buraco, ia como foi, né? Não tem como evitar. Mas a verdade é que o risco real que você tem para o Brasil é justamente o fato de que o PT pode fazer coisas ainda piores, como a Guarda Nacional Bolivariana. Isso seria muito pior. Ou então algum golpe em que ele se mantenha no poder ano que vem. Isso sim seria algo extremamente trágico. Vamos torcer para isso não passar.